Estudar teologia é entender melhor a ciência sobre Deus? No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa questão que está sendo muito polarizada nos dias atuais. Será que para que eu venha a ter um melhor entendimento sobre Deus, eu preciso necessariamente estudar teologia, estudar ciência da religião? Bom, vamos ver o que diz o texto lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 ao 4, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos diz da importância de conhecermos a verdade. A palavra de Deus nos diz que erramos por não conhecer a verdade. A palavra de Deus nos diz que nós perecemos porque não conhecemos a verdade. E a palavra de Deus também nos diz que devemos crescer na graça e no mesmo conhecimento da verdade. A pergunta fica ainda no ar: estudar teologia, estudar ciência da religião é fundamental para que eu venha a ter um conhecimento mais real, mais próximo, mais fiel de Deus? Eu posso dizer para você sim ou não. Eu posso dizer para você que não, por quê? Porque quantas pessoas que não têm leitura, são pessoas analfabetas em termos de instrução, pessoas que não têm conhecimento, que nunca leram a Bíblia porque não sabem ler. Você já observou que essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, elas podem não ter o conhecimento crítico, analítico de Deus, mas têm um conhecimento em termos de experiência de vida para com Deus? Você já percebeu que muitas pessoas assim podem não ter uma estrutura teológica formada, uma opinião teológica formada, porém, em contrapartida, tem inúmero maior conhecimento sobre temor a Deus? Por quê? Porque o conhecimento de Deus não é resultado apenas de análise, não é resultado apenas de instrução, de leitura, de pesquisa. Deus não é objeto de laboratório a ser pesquisado. Deus é para ser vivido em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Louis Berkhof, no seu livro Teologia Sistemática, ele diz que, categoricamente, que podemos ter um conhecimento de Deus através de nós mesmos, por sermos sua imagem e semelhança, e através da natureza que é obra de suas mãos. Ou seja, o simples fato de existirmos e de existirmos aonde estamos já nos dá a capacidade de conhecer a grandeza e a enormidade de Deus. Eu não preciso me debruçar, me sacrificar a ponto de perder a vida que Deus me deu procurando Deus apenas dentro dos livros. E não é isso que a Bíblia ensina com relação à busca desse conhecimento. A Bíblia ensina sim que devemos meditar na palavra de Deus, seja de dia, seja de noite, seja em qualquer momento. Agora, não basta fazer isso ou ter isso que nós vamos nos garantir como alguém habilitado para falar sobre Deus, para entender Deus ou esquadrinhar Deus ao nosso bel prazer. Por isso eu digo, estudar teologia significa que eu vou entender melhor a Deus? Não. Mas também pode ser sim. Por que pode ser sim? Porque nós vivemos num mundo onde o conhecimento ele está tão avançado que determinadas matérias, que determinados artigos, que determinadas ideologias só podem ser confrontados por pessoas vocacionadas por Deus a entender ou buscar o conhecimento sistemático de Deus através da análise crítica, através do estudo, através de dissecar a palavra de Deus para ter uma compreensão social, moral, entendendo os fenômenos de uma sociedade moderna.
Nós observamos que, embora a palavra de Deus possa ser muito complexa em alguns assuntos, mas isso que eu vou falar é bem simples e bem visível. Você observa que o Senhor deixou os seus discípulos que, após o próprio Cristo ser assunto aos céus e após a descida do Espírito Santo, esses que antes eram discípulos se formam apóstolos. Você percebe que nenhum desses que andaram com Jesus em caráter pessoal, que acompanharam os passos de Jesus ali, no momento em que Jesus em carne esteve conosco, nenhum desses teve uma abrangência tão maior quanto Paulo, que porque isso é fato, Paulo se autodenominou apóstolo, considerando ele mesmo apóstolo, porque nem para os discípulos de Cristo que eram apóstolos, nem para estes Paulo era então considerado apóstolo. Paulo se autodenomina apóstolo, isso para que fique de conhecimento de todos. Onde está? Leia a sua Bíblia que você vai saber, é bem nítido isso. Mas nenhum dos discípulos que andaram com Jesus teve uma abrangência tão maior em caráter missional do que Paulo apóstolo. Agora, por quê? Porque Paulo era mais, digamos, espiritual que os demais? Não. Porque Paulo era mais contemplativo? Não. Porque Paulo era mais estudioso. Porque Paulo era mais analítico. Deus não mandou Paulo a Roma em vão. Deus precisava que alguém adentrasse ao mundo ocidental. E ninguém melhor que Paulo para entrar neste mundo ocidental. Então Deus sabe a quem escolhe e a quem dá os seus dons. E a quem fornece capacidade para executar determinadas funções. Não somos nós, é Deus. Existem pessoas que precisam estudar e que vão estudar teologia. E existem pessoas que não vão estudar teologia. A minha recomendação é para que todo aquele que vai exercer ao ministério estude sim teologia, estude muito teologia. Estude teologia não em seminários comuns que tem em qualquer lugar por aí, não, mas procure instituições sérias para estudar teologia. Se formem teólogos de fato e exerçam o ministério que Deus confiou em suas mãos. Agora, há pessoas que não vão ter isso. Há outras pessoas que não vão precisar disso para a obra que Deus ou que o Senhor os vocacionou. E nós temos que ter essa sensibilidade. Nós não podemos criticar os que não estudam e não podemos criticar o que estudam. Nós temos que entender a chamada de cada um. A resposta para essa pergunta é essa. Preciso estudar teologia para entender ou explicar ou conhecer Deus mais? Não ou sim. Isso depende não só de mim, mas depende da vontade de Deus. Se Deus está tocando no seu coração para entrar nesse meio, vá fundo. Se você entende que não é necessário, que não é o momento, não se preocupe. Viva o Evangelho com a sabedoria que Deus te deu. O conhecimento, ele é bom em caráter analítico, mas sem sabedoria, o conhecimento não vale nada. A sabedoria é a vida, a sabedoria que faz as coisas caminharem. Agora, se você tem sabedoria e conhecimento, é melhor. Agora, se você tem conhecimento, mas não tem sabedoria, aí fica difícil. Que Deus em Cristo abençoe você. Se inscreva no canal Teologia com Carlos Oliveira e até o próximo vídeo.